Quer ajudar a fortalecer este canal? É fácil. Ao realizar suas compras, utilize os links fornecidos na descrição, dos quais somos afiliados. Cada pequeno gesto é muito valioso para nós. Você sabe, isso não acontece naturalmente. Não é uma opção. Até apenas uma geração atrás, muito foi ensinado a você sobre casamento, sobre crianças, tudo. Agora, o nosso sistema educacional está aqui apenas para servir à indústria e aos negócios, não para servir aos seres humanos. A nossa educação não é sobre produzir grandes seres humanos, é somente sobre produzir gerentes, supervisores, médicos, engenheiros. Você é apenas uma peça na máquina econômica, em funcionamento. Portanto, modificar o vasto sistema educacional amanhã de manhã está fora de questão. Mas você poderia mudá-lo para si mesmo e para os seus filhos, se você quiser. Existia algo chamado de Varnashram Dharma, que são os diferentes estágios da vida para os quais um ser humano deveria estar preparado. Dos 0 aos 12 anos, era considerado Balavasta. Nesse período, a criança não deveria fazer nada. Ela deveria apenas comer, brincar e dormir. Nada de ABC, nem 1, 2, 3, nada. Porque, antes do cérebro se desenvolver até um certo tamanho, alimentá-lo com informações ou qualquer tipo de propósito, colocar qualquer tipo de propósito no seu domínio, destruirá a possibilidade dele crescer até o seu tamanho máximo. Na Índia, em qualquer lugar, talvez os produtores de manga tenham um certo processo. Você verá que se você plantar mudas de manga, lá pelo 2º ano, na verdade, as mangueiras ou os pés de manga começarão a florir. Você já notou isso? No 2º ou 3º ano, definitivamente cheio de flores. Assim, um produtor de manga consciente irá arrancar cada flor entre os meses de janeiro e fevereiro, para que elas nunca se tornem frutos. Mas se você for uma pessoa do tipo planilha de balanço trimestral, você contará as flores e dirá, ok, aqui eu tenho 150 mangas por 10 rúpias, 15.000 por planta, eu tenho 10.000 plantas. Você deixará que elas frutifiquem. De qualquer forma, elas não frutificarão muito bem, mas pode ser que deem frutos. Mas se você fizer isso, essa árvore nunca crescerá até o tamanho máximo. Ela nunca chegará ao seu potencial máximo. Portanto, até mesmo com as plantas nós sabemos disso. Por que é que nós não sabemos disso em relação às crianças? Nós sabemos, mas nós queremos que os nossos filhos sejam um pouco melhores do que os filhos do vizinho, que é uma grave doença que nós temos. Sim. O nosso problema é que os filhos do nosso vizinho já estão dizendo, com 3 anos de idade eles dizem, eu quero ser médico. Então isso significa que você quer que o mundo todo fique doente? Uma criança de 3 anos, se ela diz eu quero ser médico, todo mundo fica, o filho do meu vizinho ele quer ser médico. Ei, o que você quer ser quando crescer? Eu não sei. Ei, ao menos diga algo. Essa não é uma doença do sistema educacional. Essa é uma doença que tomou conta da sociedade. O sistema educacional está tentando providenciar isso. Uma vez aconteceu, eu estava conduzindo um programa em Chennai e algo veio à tona e nós pedimos às pessoas para compartilharem o que aconteceu naquele dia. Esse homem, com uma cara realmente séria, triste,
falou: minha filha, ela não está fazendo seus deveres de casa, eu estou realmente preocupado com o futuro dela. O que acontecerá com ela? Você sabe o que? Ele disse tantas coisas. Eu pensei, talvez a filha universitária dele esteja passando por algum problema, sabe? Então eu perguntei quantos anos tem a menina. Ele disse 4,5. Eu disse, seu idiota. Em primeiro lugar, ela nem deveria estar indo à escola. E agora você está preocupado que ela não esteja fazendo a lição de casa, está preocupado com o futuro dela, que emprego ela conseguirá, quem irá casar com ela, sabe? Então, nós precisamos mudar essa tendência na sociedade. Pelo menos na sua vida. Que os seus filhos não sejam produtos. Quando eles irão produzir alguma coisa? Não. Em primeiro lugar, você precisa entender que os seus filhos apenas vêm através de você, eles não vêm de você. Eles não são seus. Eles passam através de você, você deve ser, você sabe? Apreciar o privilégio de que eles vieram através de você, isso é tudo. Não acredite que eles vieram de você. Não existe nenhuma apropriação sobre eles. O seu trabalho é protegê-los, nutri-los, até que eles cheguem a um certo ponto em que eles saibam como fazer isso por si mesmos. Isso é tudo. O seu trabalho não é ver o quanto você pode extrair deles, se eles continuarão com seu negócio no futuro, se eles farão coisas que você é incapaz de fazer. Não, não é disso que se trata. Então este Varnashmara Dharma era assim, aos 12 anos, o seu Balavasta termina. Agora começa o seu Brahmacharya, dos 12 aos 24 anos. 12 anos de disciplina e aprendizagem. Portanto, antes de ser empoderado com educação, você era sempre iniciado no Brahmacharya. O que Brahmacharya significa é Brahman significa a realidade suprema. Charya significa o caminho. Você está no caminho do Supremo. Isso significa que você não está num caminho de divisões. Isso significa que você não está no caminho de você contra mim. Você está num caminho de inclusão absoluta. Sem incluir tudo como sendo você mesmo, você não deveria ser empoderado com a educação. Você deve permanecer analfabeto, isso seria o melhor. Porque a educação era vista como um empoderamento. Se você for empoderado, de uma forma divisiva, que é o que nós temos feito com o mundo moderno, cada conhecimento científico e tecnologia que aparece, a primeira coisa é o uso militar. Por quê? A minha nação contra a sua nação. O meu pai é melhor do que o seu. O meu Deus é melhor do que o seu Deus, o meu pai é melhor do que o seu pai. Porque, uma vez que essa divisão existe e você se torna empoderado, tudo o que acontecerá é que a monstruosidade ganhará poder. Portanto, antes da educação, a primeira coisa é Brahmacharya. Então, por 12 anos e 3 meses, eles eram sincronizados com os ciclos solares, que são de aproximadamente 12 anos e 3 meses. Assim, a cada ciclo solar, o ciclo da sua vida deveria mudar. Os primeiros 12 anos e 3 meses é Balavasta. Uma vez passado por isso, o segundo é para aprendizagem e disciplina. Uma vez passado por isso, aos 24 anos de idade, você decide se quer seguir a vida familiar ou se quer seguir no caminho espiritual. Por escolha, não por compulsões sociais. Cada indivíduo de acordo com as suas próprias características. Agora, se você foi feito de tal maneira que os opostos estão lhe atraindo, você, de maneira organizada, cuida disso. Você se casa e filhos, isso, aquilo acontecerão. Nos próximos 24 anos, você estará em Grihasthashrama. Caso contrário, se aos 24 você decidiu se tornar um sannyasi, isso estaria resolvido. Houve uma época em que cerca de 30% da população indiana escolhia ser sannyasi, 70% escolhia ser grihastas, o que era um bom controle populacional por si só. Então, aos
48 anos, você desfaz o Grihastashrama. Isso não existe mais, não é? Você pode desfazê-lo? Se você o desfizer, seria um divórcio? E instantaneamente você se prenderia a outra pessoa? Outra mudança de casa, sem abdicar daquela estrutura. Assim, aos 48 anos você começa sannyas por 12 anos. Portanto, desfazer a estrutura familiar, porque se você se casou aos 24 anos, aos 48 anos, os seus filhos já estarão com mais de 20 anos. Eles talvez não digam isso com todas as letras, mas eles querem que você saia de casa. Ou eles querem sair ou você tem de sair. Hoje em dia você está escolhendo que eles devem sair, no estilo americano. Mas na Índia, os pais optavam por sair. Depois que os filhos passavam dos 20, 21 anos de idade, os pais saíam de casa. É uma coisa sensata de se fazer. Então, marido e mulher, que viveram juntos por 24 anos, eles se separavam. Conscientemente, não porque eles tiveram uma briga. Conscientemente se separavam e existiam instituições onde eles poderiam prosseguir com seus processos espirituais pelos próximos 12 anos. Na idade dos 60 anos, agora passados 12 anos de sadhana espiritual, depois de terem visto a experiência da vida, agora eles novamente se uniam. Da primeira vez eles se casaram por causa dos seus anseios físicos e emocionais. Desta vez, eles se casarão mais uma vez por um motivo completamente diferente. Aos 60 anos, haverá um casamento. Hoje em dia, essa é a única coisa ainda que muita gente manteve, sabe? Eles moram juntos e se casam novamente. Não, não. Só se você for embora por 12 anos e novamente voltar conscientemente. Na primeira vez, quando você se casou, você não estava consciente. Certas compulsões fizeram você se casar. Agora, você está conscientemente fazendo isso. Eles se juntavam e então iniciavam Vanaprastha. Não para morar com seus filhos ou netos, vê-los, abençoá-los, e ir para a floresta e viver. A vida era organizada assim. Que é uma maneira muito sábia de se fazer as coisas. Bem, você não pode agir exatamente assim hoje em dia, mas você deve estar consciente. Em diferentes estágios na vida, coisas diferentes deveriam ser importantes. Aos 60 anos, se as mesmas coisas que eram importantes para você aos 18 ainda são importantes agora, isso quer dizer que você simplesmente não está indo a lugar algum com sua vida, não é? As coisas têm que mudar. E você precisa tornar seus filhos conscientes, é assim que as coisas são. Se você simplesmente levar esta consciência aos seus filhos de que agora o que eles estão passando é apenas uma fase, não é tudo, eles conduzirão isso adequadamente. Mas porque naquele momento, quando a inteligência deles é raptada pelos hormônios, eles pensam, é isso. Se você apenas lhes disser está tudo bem, eu também passei por isso, você também vai passar por isso, está tudo bem, é uma fase. Então essas são as diferentes fases da vida. Se desde muito jovens eles estiverem conscientes disso, eles lidarão com isso com muito mais sabedoria do que da maneira como eles estão lidando com isso hoje. As pessoas não serão compulsivas como elas são. O que nós chamamos de universo ou de cosmo é essencialmente uma complexa combinação de formas. Todas essas formas, planetas, estrelas, todos os sistemas, são todos formas. Quando essas formas evoluem por um período de tempo, para se tornarem formas eficientes, aparentemente perpétuas, elas se tornaram aparentemente perpétuas na nossa experiência por causa da perfeição da geometria que alcançaram.
Não é algo que aconteceu repentinamente. Cada uma dessas formas evoluiu durante um período de tempo. Certas formas que evoluíram para além de um certo ponto. Quando eu digo certo ponto, se uma forma evoluir além da competência da forma humana, então nos referimos a ela como sendo uma forma divina, porque qualquer coisa que esteja acima da nossa capacidade e competência se torna divino na nossa experiência. Então, quando falamos formas divinas, o mal entendido nas religiões monoteístas é que aqueles que têm várias formas estão perdidos. Isso quer dizer que eles não sabem o que é a divindade. Eles inventaram muitas imagens. Essas formas não são inventadas, elas foram derivadas mediante a observação da natureza, do universo. Identificar que certas formas são capazes de funcionar e existir em uma reverberação que vai além do que é normalmente considerado humano. Portanto, todas essas formas que identificamos como formas divinas merecem admiração. Acima de tudo, essas são formas que devemos aprender a usar, aprender a nos tornar acessíveis a essas formas, que são formas mais competentes do que nossa própria forma. Existem formas naturais nesse planeta que podem funcionar em uma intensidade superior à da forma humana. Ou podemos reunir formas, ou podemos criar formas, uma certa combinação de formas que funcionarão de maneira superior do que da maneira que somos agora. Na verdade, todo o sistema do yoga é simplesmente sobre organizar ou reorganizar a sua própria forma. Estes 114 chakras, que são uma certa forma de energia por si mesmos, se nós os reorganizarmos de uma certa maneira, o mesmo ser humano, que é apenas carne e osso, que vive dentro da natureza compulsiva daquela dimensão da vida, poderá de repente ser transformado em uma possibilidade superior. Foram essas pessoas que transformaram a si mesmas ou a geometria de suas existências para um nível superior, seja pela percepção, ou pelo entendimento, ou por pura intensidade de energia, ou por emoção. Elas se transformaram em uma forma geométrica superior, de modo que a sua própria presença exala uma dimensão completamente diferente de energia. Uma possibilidade completamente diferente se torna disponível em volta dessas formas. Assim, nós nos referimos a essas formas como formas divinas. Então, na Índia, essas pessoas são chamadas de Bhagwan, ou há tantos outros nomes que essencialmente significam semelhante a Deus ou divinos. A natureza do corpo humano veio com uma certa organização. Há toda uma ciência que se tornou uma espécie de pseudociência atualmente por conta da... As ciências intuitivas sucumbiram porque a integridade geral da sociedade decaiu. As pessoas começaram a dizer coisas. Achismo é considerado intuição. Do contrário, sempre que uma criança nascia, normalmente na Índia, eles costumavam chamar uma pessoa intuitiva que viria e observaria a geometria do corpo da criança e diria: isso é o que é possível na vida desta criança. Não na observação das estrelas, mas simplesmente
observando a geometria do corpo da criança, a geometria energética do corpo da criança. Provavelmente a maioria de vocês já ouviu falar sobre como uma certa pessoa previu o futuro de Gautama, o Buda. Ela disse que ele se tornaria um grande imperador ou um grande santo. Então, para as mentes lógicas, isto pode soar como: ah, qual é? É isso ou aquilo? Se você prevê os dois lados da moeda, você está fadado a acertar. Não, ele está apenas falando sobre olhar a intensidade da geometria. Ele está dizendo que ele atingirá coisas grandiosas no mundo material. Por ser o filho de um rei, dizem que ele talvez se torne um grande imperador. Ou, por conta de uma certa observação, se tal intensidade estiver presente na criança, porque ela perderia seu tempo governando as pessoas, ela iria preferir acolhê-las, o que seria mais sensato a ser feito. Ela iria preferir transformá-las, o que seria mais sensato a ser feito. Então ele disse que a intensidade vai além de ser um imperador. Por ser o filho de um rei, provavelmente se tornará um imperador, mas quando eu vejo a intensidade dessa geometria, talvez ele se torne um grande sábio. Bem, aconteceu do outro jeito. Ele não estava errado nessa previsão. Se ele tivesse recuado em sua vida por algum motivo, talvez ele tivesse se tornado um grande imperador, um conquistador. Talvez ele tivesse conquistado muitas terras e se tornado um grande imperador. Grandes imperadores não surgiram sem muita astúcia, violência e muitas coisas que a maioria das pessoas não gostaria de fazer em suas vidas. Para ser um grande imperador, você terá que fazer muitas coisas que muitas pessoas sensatas não estão dispostas a fazer. Então, Gautama escolheu o outro caminho e a previsão não estava errada. A previsão é observar a semente e ver que ela poderá se tornar uma grande árvore. Então, a geometria do corpo, reorganizar a geometria do corpo, é sobre criar uma forma divina a partir de um sistema simples de carne e osso que nós temos. Há algo de errado com a carne e o osso? Nada de errado. Vem com suas limitações. É uma forma compulsiva. Há algo de errado em ser compulsivo? Nada de errado. Se você não compreende o que significa ser livre, nada de errado em ser compulsivo. Há algo de errado em ser uma criatura neste planeta? Nada de errado. É apenas que, se você morrer sem explorar a possibilidade de ser algo mais, a vida humana não será completa. Toda vida, desde menor até a maior, almeja se tornar uma vida plena. Pelo fato de o ser humano vir com essa possibilidade, que é bastante ilimitada, por conta disso, as pessoas estão tentando estabelecer suas ambições e metas de vida, o que é uma vasta possibilidade. As pessoas estão tentando limitar para se sentirem vencedoras. Se passam em um concurso, se sentem ótimas. Se conseguem um emprego, se sentem ótimas. Se ganharem 1 milhão, se sentem ótimas. Qualquer bobagem desse tipo. Isso é como se, entre os paralíticos, você fosse um campeão só porque tem 2 pernas. A possibilidade humana veio com uma possibilidade ininterrupta. Não tem como você ou eu conseguirmos fixar uma meta. Se eu conseguir isso, estarei satisfeito. É uma maneira estúpida de cultivar a vida. Se você organizar sua geometria interna adequadamente, isso se tornará uma máquina capaz de ir bem longe. Quão longe ela irá? Internamente, é inteiramente determinado pelo ser humano, pelo ser individual. Mas quão longe ela irá no mundo é determinado pela época, pela sociedade, pela estrutura social, tantas coisas. Você pode ser derrubado no caminho. Você pode não ser crucificado, mas alguém pode atropelar você na estrada, sabe?
Então, até onde chegaremos no mundo, isso está sujeito a muitas coisas. Até onde chegaremos internamente? Isso é apenas uma questão de organização da geometria, entendimento, percepção, compreensão e a competência de ser capaz de organizar isso. Todo o sistema yógico, começando pela etapa física dos asanas até todo o resto, é essencialmente para reorganizar ou reengenhar nossa geometria de tal forma que comece a funcionar de uma maneira que você não imaginava ser possível até então, para viver sua vida além de suas ambições. As ambições estúpidas chegaram até você por conta da sociedade limitada em que você vive. Baseado nisso, se você estiver um passinho à frente do seu vizinho, suas ambições foram alcançadas? Não, não, não. Eu não estou pensando apenas nisso, eu quero ser o homem mais rico dos Estados Unidos. Ainda está entre os paralíticos, entre eles você é um campeão, isso é tudo. Então, uma possibilidade ininterrupta não precisa ser encapsulada em algo bobo, baseado nas circunstâncias em que vivemos no momento. A minha avó, a mãe do meu pai, morreu aos 22 anos de idade. Ela teve tuberculose. Havia a crença de que se você morasse no topo de uma colina, você poderia ficar saudável. Em cerca de 8 meses, ela faleceu. A penicilina poderia ter salvo mais de 200 milhões de vidas em cerca de 50 anos. Tirania significa que você não se preocupa com qualquer outra vida que não seja sua. O que o solo lhe tem dado não é só comida. É de solo que é feito o nosso corpo. É de solo que é feita a nossa roupa. Tudo aqui é solo, não é? Tudo e qualquer coisa. Bem, este solo sujo também tem sido seu medicamento. O primeiro antibiótico, que chamamos de penicilina, provém de fungos do solo. Estima-se que o advento da penicilina poderia ter salvo mais de 200 milhões de vidas em cerca de 50 anos. Vem do solo. Streptomicina, sem o qual milhões teriam morrido de tuberculose. A minha avó, a mãe do meu pai, morreu aos 22 anos de idade. Quando meu pai tinha cerca de 4 anos de idade, ou pouco mais de 4 anos. Ela pegou tuberculose, uma família próspera, mas não existia tratamento. Assim, fizeram uma pequena casa para ela no topo de uma pequena colina, porque havia a crença de que se você vivesse no topo de uma colina e respirasse ar puro, você poderia ficar saudável. Então, levaram ela para lá, e ela ficou cada vez pior. Em cerca de 8 meses, ela faleceu. Este era o processo normal nas gerações anteriores. Esta penicilina e streptomicina juntas poderiam ter salvo algo como 400 a 500 milhões de vidas numa geração. Tudo isto provém do solo. E há numerosas outras coisas. Por que abordar isto de forma separada? Tudo o que você conhece como vida, tudo o que você conhece como material que está utilizando é solo, sim ou não? Chegou o momento em que, se não abordarmos isso, poderá ser um problema para nós. Já não existe ou poderá neste momento, isto irá se descontrolar. Se não fizermos um esforço sério para dar a volta por cima dessa situação, isso vai nos prejudicar. A palavra yoga significa isso.
A espiritualidade significa isso. Que a sua experiência de vida não se reduza aos limites do seu corpo. If it was so, Se fosse assim para todo ser humano, como poderia você não perceber os terríveis gritos da Terra? A Terra está gritando. I've Sentei durante horas e dias nas florestas, não apenas estando cheio de vida, mas estando alto, intoxicado, embriagado com a vida. Porque a vida está zumbindo com grande exuberância. A maior parte da vida você não irá ver. Mas da mesma forma, se andarmos em várias outras partes do mundo, a Terra está gritando de dor. Não é algo inventado na sua mente, a vida está gritando. Um açougueiro que corta animais grandes, ele não ouve o grito do animal. Olá? Há muitas pessoas que matam outros seres humanos. Eles não ouvem os gritos e as dores dessas pessoas. Aqueles que estupram e assassinam, você acha que ouviram os gritos? E assim vai. Talvez o ouvido escute, mas não alcança lugar algum. Então, um açougueiro que abate animais, ele não ouve o grito dos animais. Aquele que corta árvores e todo o resto, outras coisas vivas, ele não ouve. Da mesma forma, aquele que está ocupado destruindo a vida invisível, ele não ouve. Mas isso não significa que não esteja lá. Portanto, nos encontramos num momento crucial. Se você fizer as coisas certas nos próximos 10 a 15 anos, você terá a satisfação de ver algo significativo acontecer. Não acontecerá como fogos de artifício, vai acontecer silenciosamente. Acontecerá de forma muito silenciosa. É preciso compreender isso. Mesmo durante acontecimentos importantes, digamos que a luta pela liberdade da Índia esteja acontecendo, o pior tipo de exploração aconteceu ao país e ao povo. As pessoas eram tratadas como cães. Por todo lado em cartazes pela Índia, indianos e cães não são permitidos. A maioria dos lugares, restaurantes, clubes, todos os lugares importantes. E se você fosse a qualquer escritório, poderia ser qualquer um. Você podia ser rico, podia ser escolarizado. Mas se você quisesse se sentar em uma cadeira, precisava de uma autorização do governo para se sentar na cadeira, caso contrário tinha que se sentar no chão. Era necessário ter uma licença impressa. Caso contrário, não se podia sentar numa cadeira. Apesar de serem tratados tão mal, apenas 20% das pessoas, aproximadamente, lutaram pela liberdade. Outras 80%, seja como for, alguém está lutando. Você vai estar nesses 80%? Pergunto eu. Quando as coisas têm de ser feitas, é preciso se levantar e fazê-las. Em canarês há um ditado que diz: isso significa que se alguém está morto, há um cadáver que precisa ser transportado. Na Índia, você precisa sempre de 4 pessoas para carregar um cadáver. Isso é por respeito, no mínimo 4 pessoas devem transportar. Quando 4 pessoas estão carregando, tem sempre um cara que não quer levantar o peso, que simplesmente vai assim.
Você é desse tipo? Por favor, não seja essa pessoa, porque você morrerá incompleto na sua vida. Não importa, peso extra é duro, mas é gratificante. Que você não seja o tipo que foge daquela coisa. Não seja isso. Como uma geração de pessoas, não devemos ser isso. Só assim poderemos ter o tipo de mundo em que queremos viver. Caso contrário, viveremos num mundo que é criado por tiranos de vários tipos. Não pensem que só Adolf Hitler, Mussolini e outra pessoa. Os tiranos estão por todo lado. Pode vir na forma da indústria, pode vir na forma do líder político, pode vir na forma de você mesmo, quem sabe? Tirania significa que você não se preocupa com nenhuma outra vida além da sua. Isso é tirania, não é? Olá? A tirania não significa que você seja um ditador num país. Não creio que a maioria de vocês tenha a capacidade de ser um ditador, não é fácil. Tirania significa simplesmente que você não se preocupa com nenhuma outra vida a não ser a sua. Isso é tirania. Eu quero que você não faça somente algo por estes 100 dias e faça este movimento acontecer, não é isso que estou pedindo. Eu lhe peço que se torne uma vida sensível. Porque sem sensibilidade não há vida. É só isso. Ser humano significa muitas possibilidades. O mais alto nível de sensibilidade. Se não demonstrarmos isso, então a nossa humanidade é posta em questão. Isto não se trata do movimento Salve o Solo. Se a sua humanidade é colocada em questão, a sua espiritualidade será definitivamente um grande ponto de interrogação. Porque se você não tem sentimentos por nada, como é que isso vai funcionar? Só sinto por este. O que isso significa? Que os meus limites já estão definidos, não é? Os meus limites já estão definidos como um bloco de concreto, nada para além disso. Não se torne assim. Esta é uma grande oportunidade para você se tornar um pouco mais consciente do que está neste momento. Obrigado por dedicar seu tempo a nós. Juntos, podemos criar um impacto positivo compartilhando nossos insights e experiências com o mundo.